Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma explanação evangélica da Seara Bendita. Que a paz e o amor de Jesus nos envolva. Pensando nessa paz e pensando neste amor, o que será que mais atrai na convivência com o próximo? E esta pergunta nos leva ao tema de hoje, que está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 7. Tende boa vontade em servi-los como ao Senhor, e não como aos homens. O apóstolo Paulo muda o nosso olhar, porque nos tira do automático da vida, nos convida a perceber que cada pessoa, que cada encontro é mais que uma relação comum, é uma oportunidade de servir com consciência, com respeito, com boa vontade. Servir com boa vontade não é apenas fazer o que precisa ser feito, é fazer com presença, é fazer com intenção, é fazer reconhecendo o valor do outro. A convivência é uma das maiores escolas da vida e aparece nas coisas mais simples. Uma palavra dita com cuidado, uma escuta sem interrupção, um gesto de atenção no momento certo. Jesus nos ensinou este modelo de convivência, uma convivência que não se baseia apenas em regras, mas na compreensão do coração humano. Ele enxergava as pessoas além das aparências e dos papéis que a vida nos impõe. Ele enxergava histórias, histórias com dores, com limites, com possibilidades. O amor, então, deixa de ser uma ideia abstrata e passa a ser prática. Amor ao amigo, que nasce da convivência fraterna e do respeito às diferenças. Amor à família, que se fortalece no perdão diário. Amor a Deus, que se manifesta quando servimos sem esperar retorno. Quando falamos, podemos acolher o outro, mas também agredir. Isso nos faz pensar, porque não é apenas o que dizemos que importa, mas como dizemos. O amor floresce quando escutamos sem julgamento. Nem sempre vamos concordar com as escolhas de quem vive ao nosso lado, mas podemos escutar com calma e falar de um jeito que apoia e acolhe. Na convivência, os detalhes são tudo. Uma pequena lágrima, por exemplo, pode ter muitos significados. Ela pode nascer de uma lembrança, de uma palavra ou de algo que não conseguiu ser dito. Podemos nos deparar com esta lágrima, mas será que somos capazes de entendê-la? Será que somos capazes de mensurar a real dimensão do sentimento do próximo? Nem sempre. E tudo bem, estamos aprendendo. Talvez nós estejamos tristes, mas o outro, ao nosso lado, também. Talvez nós estejamos magoados, mas o outro também. E conviver é isso, saber que o outro também sente as suas dores, sente os seus dramas. E conviver, então, é um presente de Deus, bonito, desafiador e capaz de nos transformar. Hoje, a tecnologia aproxima as pessoas. Uma mensagem atravessa quilômetros em segundos. Um reencontro acontece em uma tela. Um lembrei de você pode mudar o dia de alguém. Isso é precioso, mas não substitui a sensibilidade.
porque podemos estar conectados e ainda não perceber o outro. Por isso, o desafio continua sendo humano. Aprender a olhar, escutar e sentir. Algumas pessoas carregam dores tão concretas e tão imediatas que não conseguem, naquele momento, se conectar com Deus. Mesmo assim, podemos ajudar através das nossas atitudes gentis, da nossa paciência. Jesus ensinou através de pequenas histórias, histórias simples, histórias do cotidiano, que sensibilizavam porque eram próximas da vida real. Nós, às vezes, aprendemos com esses pequenos fragmentos de vida. Uma professora, certa vez, percebeu um aluno muito quieto. Ele quase não participava, parecia sempre distante. Um dia, ao ver um desenho feito por ele, disse apenas: "Você tem muito cuidado com os detalhes. Esse desenho transmite calma." O menino abaixou os olhos, sorriu discretamente e guardou o desenho com cuidado. Nada grandioso aconteceu naquele instante, mas aquela frase ficou e, com o tempo, ajudou aquele menino a se reconhecer. É assim que a convivência transforma, não apenas pelo impacto, mas pela delicadeza. No Livro dos Espíritos, na pergunta 774, lemos: os laços sociais são necessários ao progresso moral e intelectual, e os de família tornam mais apertados os laços sociais. Quis Deus, desta forma, que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Profundo. Na família, no trabalho, na vida, somos convidados a viver essa boa vontade, com paciência, com respeito, com equilíbrio. A família é a primeira escola da convivência fraterna. É nela que aprendemos a dividir, a ceder, compreender e amar. E seremos verdadeiros companheiros de jornada quando ajudarmos aqueles que amamos a construir a própria felicidade, respeitando os caminhos que escolheram seguir. Ainda somos aprendizes. Caímos, levantamos, tentamos de novo, como quem aprende a caminhar. E Jesus, nosso irmão mais velho, nos acompanha, compreende as nossas quedas, valoriza nossas segundas chances e nos envia, nos momentos mais difíceis, ou melhor, desafiadores, o auxílio que precisamos. Há quem hoje abrace o silêncio com maturidade, porque um dia se perdeu no excesso de palavras. E há quem agora pense cada frase, porque um dia feriu sem intenção. A convivência ensina, sempre. E aos poucos, o ser humano se autodescobre e torna-se mais indulgente, mais benevolente e amoroso, melhorando a convivência e o grupo social ao seu redor. E é exatamente isso que vamos aprendendo ao longo da nossa vida. É isso que nós aprendemos
que não existe convivência perfeita, mas existe convivência possível, aquela construída dia após dia, com boa vontade. Que possamos, então, viver essa boa vontade, servir como ao Senhor e transformar cada encontro humano em uma oportunidade de aprendizado, de progresso moral e de amor fraternal. Aprender a perceber as lágrimas silenciosas que cruzam o nosso caminho. Fiquem em paz. Graças a Deus.